Nós estamos nos preparando para que nós possamos fazer as nossas vibrações, nossas emanações vibratórias. E queria também convidar a todos que neste momento estão ouvindo, porque as nossas vibrações, ela tem um poder extraordinário sobre as pessoas. É uma emanações que tem um poder que, infelizmente, nós ainda desconhecemos. Nós, aliás, não usamos nem uma partícula daquilo que o poder que nós temos vibratórios, né? Mas antes de nós entrarmos nesse campo, nós vamos falar um pouquinho, uma mensagem que possa nos trazer para nós um pouco de conhecimento, um pouco de esclarecimento, não é? Da doutrina dos Espíritos, doutrina maravilhosa, que nos deu a possibilidade de nós conhecermos o Espiritismo. O Espiritismo é a religião ou a filosofia que nos conduz pelos caminhos retos. E nós precisamos, né, conhecer o porquê dessas vibrações, né? O nosso pensamento tem um poder maravilhoso e que muitos médiuns ainda não conhecem. Por exemplo, se não conhece, não pode exercer, né? Então, nós vamos lembrar-nos aqui do Evangelho de Jesus. Orai e vigiai para que não caias em tentação. Então, para que nós não venhamos a cair em tentação, nós precisamos estar em contato permanente com o plano espiritual. Porque é de lá que vem as energias das quais nós precisamos. Todas as vezes que nós pararmos para elevar a Deus a nossa oração, nós temos assistência dos bons espíritos. Os espíritos ouvem a nossa prece, e se nós formos merecedores, nós vamos receber, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E pensando nisso, é que nós fazemos prece constante. Quando levantamos, a primeira coisa que fazemos é uma oração que parta do nosso coração para o plano espiritual, né? Porque o que leva o som é o vento que leva o som, não é verdade? E o que impulsiona a nossa prece é o nosso sentimento. Esse sentimento nós temos que envolver a nossa oração para que ela chegue ao plano espiritual. E os espíritos recebem as nossas orações e venham aos nossos auxílios no momento que mais nós estamos necessitando. Porque ainda nós somos médios, sujeitos a perturbações, a envolvimento com espíritos ainda não esclarecidos. E nós temos que estar sempre prevenidos, orando, meditando e vivendo, nem se for uma partícula só do Evangelho de Jesus. Porque nós estamos alcançando agora o primeiro degrau do progresso espiritual, verdade? Posteriormente, nós vamos ao segundo degrau. Aí a facilidade é maior. Esses espíritos não esclarecidos, que
envolve alguns médiuns que se comunica com eles nas reuniões mediúnicas. Esses espíritos são brincalhões, espíritos que gostam de mistificar, né? Dando nomes de pessoas ilustres, né? E passam. Porque se nós não analisarmos cada comunicabilidade que há dentro da casa espírita, não pode ser assim. A pessoa ouve, pronto, ouviu, acabou. Não, vamos guardar a mensagem dentro do nosso coração e analisá-la à luz do Evangelho de Jesus. Cada médium. Não para criticar, não. Crítica construtiva não existe. Todas as críticas são doloridas para nós. Porque se nós darmos uma comunicação e alguém falar, olha, essa comunicação que você deu não é verdadeira, é de um espírito inferior, compreende? Nós vamos ficar tão magoados que somos capazes até de não comparecer mais a essas reuniões. Há pessoas assim, não aceitam. A verdade, ela dói, mas ela é a verdade. Entende? Então tem uma forma de nós mostrarmos a ele uma forma totalmente diferente. Né? Olha, vamos estudar mais, vamos parar de dar comunicações com os espíritos e vamos estudar mais, vivenciar mais o Evangelho de Jesus, para que esses espíritos que tentam burlar as nossas comunicações, eles não têm interferência em nós. Porque os espíritos estão em todos os lugares, nas reuniões de toda espécie, em todas as religiões, não é? Então, a influência deles em nós é muito grande. E nós precisamos ser cautelosos com relações a isso. Antes de nós nos comunicarmos com o Espírito, vamos verificar se esse Espírito veio da parte de Deus ou é um Espírito que quer brincar com a gente e com as nossas reuniões. Cada comunicação recebida é preciso ser analisada à luz do Evangelho de Jesus para depois aceitar. E não aceitar tudo, nós não podemos fazer isso. Compreende? Temos que estudar as comunicabilidades que nós estamos tendo, analisar à luz do Evangelho, para que nós possamos, então, modificar. Porque se esses espíritos nos envolvem nas reuniões para que nós damos passividade a eles, a culpa é nossa. Por quê? Porque a porta da comunicação está aberta. E eles se aproveitam disso, entende? Dando nomes ilustres, e todo mundo aceita. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que analisar cuidadosamente as comunicações e acompanhar cada médium nas suas comunicações. Quando começa a dar comunicações, todas elas, mais ou menos naqueles ensinamentos comuns, então esses espíritos não vêm da plano espiritual, eles estão aqui conosco e se aproveitam dessas reuniões onde há uma vigilância maior. Porque quando o Espírito se aproxima de nós para darmos a comunicação, nós vamos perceber que a influência, o fluido é mais pesado. É um fluido que não nos dá um bem-estar. Então nós temos que repelir. É preferível não dar. Hoje eu não quero se comunicar, não tenho espírito.
do que abrir as portas da nossa alma para que esse Espírito se comunique conosco. Salvo se for um espírito doente que vem se comunicar conosco, aí sim, nós temos um espírito aqui ao meu lado, eu posso dar passividade para ele, então todos vão se concentrar em nós para que nós possamos dar comunicação com esse espírito. Porque para nós recebermos os espíritos esclarecidos é muito difícil, é trabalhoso para eles. Eles têm que vencer as nossas emanações vibratórias, que às vezes não são muito boas. Nós chegamos no centro contrariado, porque recebemos assim uma notícia desagradável, porque alguém nos prejudicou dentro de casa e tal, aquela coisa, e vamos para a casa espírita. E quando nós nos concentramos para dar passividade para o espírito, nós não estamos em condições de dar. Teve um amigo lá na Casa Verde, quando eu morava lá, presidente da Casa Espírita lá, esses carrinhos de rolemã que as crianças brincam, é uma descida assim, então ele subiu com o carrinho nas costas, depois subia em cima, às vezes até em dois, e descia, aquilo é uma disparada enorme, né? Então esse amigo meu vinha subindo, e um garoto descendo e pá, bateu na perna dele. E ele disse para o garoto: você não enxerga, não? Seu moleque, isso, veja, enxerga o que você faz e tal. Aí o garoto respondeu para ele: eu sou cego. E ele ficou com o remorso tão grande que naquele dia cabia a ele levar uma mensagem do Espiritismo e ele não quis fazer. Ele falou: não posso fazer. Porque aconteceu isso comigo hoje e eu não lembrei do Evangelho de Jesus. E cometi uma falta que eu não deveria ter cometido. Por isso eu não posso. Então, a vivência nossa, o nosso preparo começa desde o momento que nós levantamos da cama. Levantamos da cama, nos concentramos, levamos o pensamento ao plano divino, abrindo as portas de nossa alma e oramos. Oramos com preces envolvida pelo nosso sentimento, é que vai impulsionar a prece ao plano divino. E os espíritos que ouvem a nossa prece no plano espiritual, imediatamente eles vêm nos socorrer, nos preparando e passar o dia todo vigilante para que, na hora da reunião, nós estamos preparados para isso. Entende? Estamos preparados. Então, quanto menos nós cometer falhas, é melhor para nós. É melhor para os nossos irmãos que estão ali querendo receber uma orientação do plano espiritual. Entende? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nas mensagens que nós trazemos do plano espiritual. Não podemos dar uma mensagem fabricada, que já vemos com ela na cabeça. Não pode. Ou não deve, até pode, mas não deve fazer. Entende? Se tivermos algum problema, desencontros de ideais, que isso é muito comum, e nós sentirmos aquilo, não dê passividade. Nós temos que chegar alegres, felizes, porque vamos entrar em comunicação com o plano espiritual.
Nesse momento, sim, nós vamos abrir a porta do nosso sentimento para que esse Espírito possa nos transmitir uma mensagem. Espíritos coloca na nossa mente a mensagem e nós transmitimos para o pessoal. E essa mensagem, para ser verdadeira, para ser pura, é preciso que nós estejamos preparados. Se não estiver preparado, senta de um lado e fica ali fazendo preces, pedindo desculpas ao plano espiritual pelo nosso comportamento adiante daquelas circunstâncias. Entende? Então, a doutrina espírita é maravilhosa. Ser médium é uma dádiva de Deus. Ouvir os espíritos, enxergar os espíritos, fomos preparados no plano espiritual para acontecer isso. Então nós tivemos, no princípio, médios de toda espécie, efeitos físicos, médium da tirografia, psicografia, e uma infinidade de mediunidade, né? E essa mediunidade de incorporação de espíritos, ela está no fim. A mediunidade de efeitos físicos, hoje você não vê mais. Ela já fez o seu papel, trazendo do plano espiritual aqueles que já desencarnaram e se materializam na sua frente. Não é verdade? Então, essa mediunidade não há mais necessidade. Ela já cumpriu o seu papel. Agora nós estamos com a mediunidade em que o espírito incorpora, o médium transmite. E a participação do médium em cada comunicação é muito grande. É como procurar uma agulha no palheiro. O que é do médium e o que é do espírito. Muitas das vezes o espírito sai, vai embora, e o médium se sentiu tão bem, mas tão bem, que ele continua falando, repetindo tudo aquilo que o espírito já disse. Então, o problema de análise de cada comunicabilidade é muito sério mesmo. E nós temos que estar atento, vigilante nas reuniões, principalmente os dirigentes. Eu preciso estar atento a cada comunicação. Por isso é muito importante que nessas comunicações nós escolhemos um médium, um só, uma comunicação só, de mentor espiritual, para que a gente possa analisar. Se comunicar 3, 4 espíritos, não dá para analisar se ele é um espírito elevado ou se é um espírito que está brincando conosco. Ele se sente prazer em fazer isso. Então, meus irmãos, o que eu tinha de dizer era isso. E que nós, como espíritas, como médiuns, vamos estudar. A obra de Allan Kardec, Humberto de Campos e outros tantos escritores espíritas, né? Para que nós vamos esclarecendo cada vez mais. A importância dos médiuns é importantíssimo mesmo. Eu estava lendo nos Missionários da Luz, os espíritos foram socorrer uma pessoa muito doente. E a doença era física, não era espiritual.
E André Luiz, com o instrutor dele, quando chegou mais espíritos, ele diz a um espírito: olha, você vai buscar uma pessoa, um médium encarnado, para ele vir nos ajudar. Nós precisamos do fluido dele. Ele disse: não, logo aqui, tem um médium que é capaz de nos auxiliar. Então foram buscar esse médium e colocaram ali para poder desenvolver a cura daquela pessoa. Era uma doença física, mental, e que precisava de socorro. Então, terminamos aqui tudo aquilo que nós precisávamos dizer, ou gostaríamos de dizer, com relação aos médiuns. Espero eu que quem ouvir essa mensagem, médiuns, não fique triste. É só questão de se preparar para isso. Nós vamos fazer agora as nossas vibrações de costume, né? Sempre fazemos nossas vibrações e gostaria que vocês também fizessem. Nós, com bastante suavidade, fechamos os olhos e apagamos todas as imagens que o dia nos ofereceu. Nossos olhos vê e a mente fotografa e não apaga mais. Silenciosos, levamos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, Senhor. E que os nossos companheiros espirituais possam nos fortalecer para que nós possamos fazer as nossas vibrações. Nós vibramos pelos médicos que também estão sofrendo a influenciação, pelas enfermeiras, encarnados e desencarnados, que já partiram para a vida espiritual, contaminados. Os cientistas que não têm hora de almoço, de refeição, estão trancados em laboratório, dia e noite, trabalhando para descobrir uma vacina para conter o avanço desses vírus que está atacando a humanidade inteira. Vibramos para aqueles que estão numa reencarnações de resgate dolorido, para mães que choram por causa dos filhos que desencadearam-se pelos caminhos tortos, por aqueles andarilhos que caminham às pressas para lugar nenhum, os que habitam debaixo de pontes e de viadutos, famílias inteiras, crianças descalças e maltrapilhas. Temos certeza que na outra vida Deus dará a eles uma casa. Porque lá no plano divino tem banquete todos os dias, disse Jesus. E lá não há fome nem sede. Expandimos nossas vibrações por todos os lares, desajustados e ajustados. Adentramos pelas casas dos ricos
e pela fresta da casa dos pobres, para que eles também orem constantemente e aceita a sua atual situação. Pedimos aos bons espíritos auxiliares de Jesus que abençoe todos os médios que estão envolvidos nas casas espíritas. Que Deus abençoe a todos. E neste instante, nós vamos fazer a nossa oração de agradecimento ao Jesus, o nosso Mestre amado. Oramos então, mas oramos assim. Deus de eterna bondade, em preces de louvor, entregamos nossas almas. Tu és bendito, meu Pai, por todas as dádivas, processos e medidas da qual nos adotaste. Nunca me esqueça que tudo devo a vós. Eu agradeço, Senhor, pela bênção da vida e pela dádiva do amor. Graças a Deus.